Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos. É com muito carinho que damos início a mais um Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior e com a espiritualidade maior para que a gente consiga entrar nessa mesma sintonia, nessa corrente de amor, de carinho, sempre com a presença dos bons espíritos para que a nossa casa possa ser harmonizada. Como você já sabe, eu sempre comento aqui, o Evangelho ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, pode ser feito em família ou individualmente, não tem problema. E a gente sempre pede que vocês deixem um copo d'água, uma jarra d'água, para que possa ser fluída após pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes e pelos bons espíritos. Bom, gente, vamos entrar em sintonia, vamos acalmar nossos corações, vamos vibrar com uma corrente, vamos esquecer de todas as confusões do dia, dos nossos problemas, de tudo que passamos e vamos então serenar nossas mentes e vamos pedir que os bons espíritos, que Deus nos envolvam com a sua luz e fluidos e que seja um evangelho de amor, de encontro com Jesus e que as suas palavras sejam verdadeiramente seguidas por todos nós durante nossa semana. Vamos então à nossa oração. Eu vou ler a Ave Maria, que foi psicografada por Chico Xavier. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura. Eu estou lendo o capítulo 11, o item 14, Caridade para com os criminosos. Elizabeth de França, Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos ensinamentos mais sublimes que Deus forneceu ao mundo através de Jesus. Entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina, deve existir uma completa fraternidade. Recebam os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, para as quais o perdão e a misericórdia serão dados um dia, desde que se arrependam. Do mesmo modo,
que é dado a todos os que cometem faltas contra sua lei. Muitos deveriam saber que são mais culpados do que aqueles para os quais recusam o perdão e a compaixão. Na maioria das vezes, eles não têm consciência da existência de Deus, ao passo que vocês têm. É por isso que será pedido menos a eles do que será pedido a vocês. Não julguem. Não julguem, meus queridos amigos, porque o critério que usarem para julgar o próximo será usado ainda mais severamente para julgá-los. E todos têm necessidade da indulgência para as faltas que cometem com frequência. Existem muitas ações que são crime aos olhos de Deus e que o mundo não as considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste em apenas dar esmola e nem nas palavras de consolo que acrescentam. Não é apenas isso que Deus exige de vocês. A caridade divina, ensinada por Jesus, consiste em ser sempre bondoso para com tudo aquilo que diga respeito ao próximo. Todos podem praticar essa virtude sublime com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, de consolo e de encorajamento. Essas palavras poderão conduzir essas criaturas ao Senhor. Estão próximos os tempos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará na terra. A lei do Cristo é a que regerá os seres humanos, através do equilíbrio, da esperança, conduzindo as almas a moradas mais felizes. Amem-se como filhos do mesmo Pai. Não façam distinção para com os infelizes, pois Deus quer que todos sejam iguais. Por isso, não desprezem ninguém. Para servir de ensinamento, Deus permite que grandes criminosos estejam entre os seres humanos. Brevemente, quando todos praticarem as verdadeiras leis de amor, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores de acordo com suas tendências. A verdadeira caridade está em socorrer os criminosos com suas preces. Não se deve falar de um criminoso. É um miserável. É preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que devemos falar. O que Jesus, que é o nosso modelo, diria se visse um infeliz desse ao seu lado? Além de lamentar a sua situação e considerá-lo um doente digno de piedade, ainda lhe estenderia a mão. Na verdade, ainda não estão em condições de fazer o mesmo, mas ao menos podem orar por ele, dando assistência a seu espírito durante o período que ele ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar seu coração se orarem com fé. Lembre-se de que tanto o ser humano de bem quanto o criminoso são nossos próximos. Assim, a alma desnorteada e revoltada do criminoso também foi criada para se aperfeiçoar. Então, ajudem-nos a sair da situação ruim em que se encontra e orem por eles. Olá, boa noite a todos. Se nós olharmos para o nosso planeta, nós vamos notar, que a violência concorre junto com atos de boa vontade. É só olhar para o lado, é só ver o noticiário, é só ler o jornal, é só conversar numa roda de amigos, logo vem alguma história envolvendo violência,
envolvendo roubos, assaltos, crimes. Será que isso é por acaso? É por acaso que estamos todos misturados? Nós, que somos espíritas, sabemos que não. Pelo próprio espiritismo, a gente tem aqui a noção de dar valor à vida, dar valor ao próximo, dar valor sem esperar retorno, apenas fazer atos de bondade, apenas fazer pelo próximo o que gostaria que lhe fizesse. É muito fácil, no meio do cansaço, do desespero, a gente condenar alguém por alguma barbaridade, por algum ato, né, por algum estresse. Toda hora está havendo esses conflitos, às vezes até envolvendo a gente, né? Nós estamos numa boa andando, daqui a pouco a gente está envolvido numa confusão. Bom, o remédio é simples. Assim como Deus espera que nós, como seres humanos, que pretendemos a paz, Ele espera que as pessoas também tenham o perdão no coração. Se a gente não puder perdoar, se a gente não aprender a não julgar, nós não temos condições de estar num ambiente bom. E o pessoal que pratica crime é abandonado por Deus? Não. Deus também espera que nesse período que eles estão aqui, com esse pensamento, que eles possam se arrepender, que possam começar uma nova trajetória. Sem arrependimento não há salvação. Sem caridade também não. Então pensem, são os dois lados que se comunicam, o lado do bem e o lado que ainda não conhece o bem. Como o próprio texto diz, né? Muitos não conhecem Deus. Muitos não querem dar um entendimento de paz e de bondade para Deus. Deus não vai te dar objetos, casas, carros. Não vai te dar isso. Ele te deu a vida. Isso é obra da nossa construção, é obra do nosso trabalho, do nosso suor. Nós convivemos nesse planeta, todos juntos. É bem simples. Basta a gente agir de boa fé, de boa vontade, com amor pelo próximo e com caridade. Sem esses conceitos, não tem como a gente evoluir para um grau maior. Como viver num mundo mais pleno de paz e de harmonia. E se você está mergulhado no crime e está querendo sair do crime, arrependa-se. Faça o teu melhor. Abandone toda a maldade do coração e comece a atuar para o bem. Eu vou repetir aqui uma história que eu já contei algum tempo atrás, que surpreendeu até eu e a Janete, né? Que estava passando uma senhora na frente que ela puxava um carrinho. Aqui tem pessoas que coletam papelão, garrafas, pets, né? E tinha uma senhora que estava puxando um carrinho, estava muito pesado o carrinho dela. E o carrinho dela quebrou bem na frente da nossa casa, na saída do portão. Deu um estouro, nós fomos ali na frente ver. E logo vi, né, que estava sobrecarregado o carrinho da senhora. Eu falei, uma senhora velhinha, puxando aquilo. Aí ela pegou e disse, tu pode cuidar meu carrinho, que eu vou chamar um amigo. É um homem que ajuda todo mundo, ajuda nós. E ele vai me ajudar a arrumar. Ele tem uma mecânica. Tu pode cuidar do carrinho? E a Janete dissemos, não, a gente cuida do carrinho. E ela saiu. Enquanto ela saiu, nós resolvemos esvaziar um pouco o carrinho, né? Porque de qualquer forma, se ele fosse soldar, ele teria que tirar todo aquele peso. A gente já começou a fazer isso enquanto ela foi buscar ele. Daqui a pouco veio ela e um senhor. E esse senhor viu que a carrinho já estava vazio, né? Ele disse para mim, né, para a Janete, vocês me ajudam a levar esse carrinho até ali a minha mecânica? E aí eu disse, não, vamos lá. Foi eu até o Vinícius, meu filho, né? Começamos a empurrar o carrinho junto com ele, que era pesado mesmo, descarregado. E fomos indo para a mecânica. Aí soldamos o carrinho lá, ele soldou tudo direitinho.
E depois ele veio com um carrinho consertado, né, da roda soldada, para que a gente pudesse reabastecer o carrinho, porque a gente esvaziou tudo na frente de casa, para que ela pudesse seguir o caminho dela. Aí nós chegamos, encheu o carrinho dela de novo, e ela puxou, e ele, né, disse para ela assim ainda, olha, de noite a gente passa lá e leva um ranchinho para vocês ainda. E ela muito agradecida para ele, né. Para nós a gente só cuidou ali do material dela, né. E ela agradeceu ele, agradeceu ainda mais, porque ele levava comida para ela, né. Aí ele se virou para mim, para Janete, quando estávamos só nós, e falou. Aliás, eu falei para ele, pô, cara, tu é um cara muito bom. Tu é um cara bom, tu é um cara prestativo. Aí ele falou, não, eu estou tentando ser bom, conforme Jesus espera. E eu achei aquilo de humildade muito boa, né. Pô, legal, tá tentando ser bom. E ele falou, pois é, eu era um bandido. Eu era assaltante de banco. Aí ele mostrou uma mão toda machucada, que eu vi que a mão dele estava toda machucada, né? E era aquela mão que ele fazia força. E aí ele disse, é essa mão aqui ó, que levou um tiro. Machucada, né? Atrofiada. Atrofiada, porque levou um tiro na mão, né? Eu fiquei preso na cadeia. E lá na cadeia eu conheci Jesus. E aí eu disse que quando eu saísse eu só ia fazer o bem. Aí ele disse que usa... Desculpa, gente, é que o Júnior sempre se emociona quando a gente conta essa história. Mas se eu continuar ele usa aquela mão machucada de propósito, para fazer força. E ele disse que só pensa em ajudar os outros. Porque ele disse que quando conheceu Jesus, ele conheceu a paz. Ele não falou em religião, não falou nada, ele só falou que lê muito a Bíblia e só procura fazer o bem. E ele ajudou aquela pessoa de graça. E olha que a gente às vezes passa pela mecânica dele, ele está lá trabalhando sem parar. Ele disse que trabalha o tempo todo, ele disse que agora ele só quer trabalhar. E quando pedem ajuda, e já todos eles, esse pessoal que coleta, né, já sabe quem é ele, que ele ajuda a soldar, emendar, remendar, estão sempre levando para ele. Esta é a prova de que alguém que estava no crime pode se arrepender e pode mudar. Nós conhecemos ele e eu disse espontaneamente, bom, cara, tu é um cara muito bom, tu é um cara prestativo. E fui surpreendido com o que ele falou, com a revelação dele. Nem teria por que ele revelar, mas ele revelou isso. E ele falou isso com alegria. Ele disse, eu só uso as minhas mãos para o bem, só vivo para o bem, trabalho até a hora que eu estou cansado e vou dormir, faço tudo o que eu posso e tudo da maneira mais correta do mundo, já que eu tive uma outra oportunidade. E ele teve mesmo uma grande oportunidade porque a esposa dele não deixou ele, mesmo fazendo as coisas erradas que ele fazia, enquanto ele estava na cadeia, ele estava cumprindo a pena, e ela não deixou dele, e os filhos sempre também estiveram presentes. Então ele disse que isso já foi uma bênção de Deus, né? Porque a família não abandonou. E depois, né? Claro que eu sou muito debochada, sou bem diferente do Júnior, né? O Júnior é mais certinho, eu sou mais... eu ri aqui em casa porque eu disse, nossa, a gente estava com um presidiário aqui dentro de casa. E quando que isso iria acontecer? Só que, claro, isso no deboche, isso na brincadeira. Porque, na verdade, o cara realmente ele se construiu, né? Se reconstruiu. Novamente, a vida dele toda era um exemplo. E foi muito bom pra gente quando isso aconteceu, porque a gente estava com a Amanda e o Vini juntos em casa. E eles, como todos nós ajudamos, isso aí foi mais coisas, né? O Júnior tá resumindo bastante. Foram várias coisas, eles ficaram bastante tempo aqui. E foi muito bom pro Vini e pra Amanda presenciar isso. E para nós também, óbvio, porque também se não tivesse acontecido isso, a gente jamais teria esse conhecimento. E normalmente o ser humano é de julgar mesmo, né? A gente julga, a gente olha, tá fazendo coisa errada, tem que pagar mesmo. Prova, né, do lado ali. Sim, então pra gente foi muito importante, foi muito bom isso. Apesar das brincadeiras à parte, mas falando sério, foi uma pessoa que, nossa... Bondosa, a mulher ficou imensamente agradecida. E é uma pessoa que está sabendo realmente valorizar a vida dele, cada minuto, cada momento que ele perdeu dentro da cadeia, que foram alguns anos que ele pegou. E a gente vê, assim, um exemplo, sabe, de ser humano. Coisa que a gente não valoriza muitas vezes. E ele é um senhor, né, gente? Ele não é ele é bem mais velho que a gente. Eu não sei que idade ele tem, mas ele é
bem senhor. E ele continua mesmo com as dificuldades dele, mesmo com a idade, ele diz que vai trabalhar até a morte e vai continuar ajudando as pessoas da mesma maneira que quando ele saiu da cadeia, que faz também alguns anos que ele saiu da cadeia. Então foi um exemplo para todos nós. Acho que ele passou por aqui, não foi por acaso. É claro que não foi por acaso, né? Porque Não, sabe nada que por acaso, né? hoje a gente sabe que nada é por acaso. Mas foi muito importante, é muito bom dividir isso. O Júnior agora lembrou novamente disso aí, que o Júnior repete, que é uma coisa de loucas. As histórias, mas ele lembrou tá me chamando agora. de velho, né? Então, velhos repetem as ganhando a histórias. idade, uma certa idade já começa, né? Mas assim, foi muito bom ele reviver isso aí, porque eu também já tinha esquecido. E quando a gente passa pela mecânica é que a gente lembra dele, né? Ele tem um apelido até. E a gente fala dele. E é muito, muito bom, muito importante. Isso foi muito bom, muito importante para os nossos filhos também. Bom, geralmente quando as pessoas nos procuram, a receita está no próprio Evangelho, né? Orar por essas pessoas, né? A nossa oração em benefício daqueles que precisam é para eles um acalanto, uma calma. E a oração direcionada pode trazer até um arrependimento. Geralmente os pais, né, os familiares, os filhos, os irmãos rezam bastante para que um irmão que possa estar perdido possa se encontrar nesse caminho de novo, né, achar o norte novamente. Então, como eu estava dizendo aqui, como a Janete falou, é possível sim. Acabamos de citar um exemplo, mas é possível sim. E tem muitos outros exemplos que a gente já ficou sabendo depois, né, de outros casos, sobre essas recuperações, esses arrependimentos. Nós também já presenciamos espíritos, né, que vêm por arrependimento, por terem cometido coisas, têm a oportunidade de se manifestar nos centros, né, e já falavam, né, que se pudessem fariam diferente. Se pudesse, se eu soubesse, eu não estaria nessa situação que eu me encontro, eu faria tudo diferente. Então é a oportunidade de cada um de nós repensar a sua vida, botar a mão na consciência e procurar, né, um caminho certo, procurar um norte, que automaticamente a gente já vai modificando todos os nossos passos. Basta querer mudar, basta começar a mudar. Isso é muito importante. E orar, né? Vamos orar para aqueles que precisam, né? Porque se não houver um arrependimento, se não tiver jeito mesmo, eles vão ser arrastados depois para outros planetas de provas e expiações, como a Terra ainda é, né? Que a Terra vai passar por um processo chamado regeneração, vai se chamar um planeta de regeneração, onde vai imperar mais o bem do que o mal. Então quem não tem condições, quem se acha rebelde demais para isso, vai continuar numa situação que nem essa que a gente encontra agora nos dias de hoje. Até que uma hora ele se canse disso e queira procurar uma alternativa de evolução. Então essa alternativa de evolução nos é presenteada a todo instante. Basta a gente querer, basta a gente ter vontade, força de vontade. Ok, pessoal? Então, com isso eu encerro meu comentário. Vamos agora então às fluidificações das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas sejam limpas e purificadas, que se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus,
Estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, tudo que o Espiritismo fala e pede é que a gente faça um esforço, faça um sacrifício para mudar para melhor. Tudo que é exigido de ti é que ame o próximo, que auxilie. Tem muitas coisas que a gente não consegue, que a gente passa batido e nem percebe que isso é uma afronta à bondade divina. Como o próprio texto diz, né? Tem coisas que vocês fazem e que nem sabe que isso é uma afronta para Deus, é um crime para Deus. Como abandonar, ver pessoas necessitadas e deixar elas de lado. Não é comigo. Vou ficar feliz por não ser contigo. Estamos todos juntos nessa caminhada. Então a gente não tem que desejar o melhor, querer o melhor, a casa melhor. Não, a gente tem que querer evoluir, melhorar intelectualmente, melhorar moralmente, melhorar sempre. As coisas vêm por consequência de trabalho, de vontade, de disposição. E a gente acaba aprendendo com o tempo que auxiliar o próximo é o maior tesouro que alguém pode fazer. Tem muita gente passando fome, necessidade, tem muitas pessoas que estão presas no vício, tem muitas pessoas que estão obcecadas pelo desejo de posse, de querer que entrem para o crime. Oração, muita oração a gente pode oferecer. Orações das mais variadas, pedindo luz para que esses irmãos possam encontrar um arrependimento no coração e, como esse senhor que a gente falou, encontrar Jesus. Ver a luz brilhar dentro de si, ver que pode e fazer o máximo possível, se empenhar. Quem frequenta os alcoólatras anônimos sabe que todo dia é uma vitória, porque sabe que aquilo te prejudica, destrói. A mesma coisa na nossa vida, a gente tem que estar todos os dias, não só ele, mas todo mundo, todo dia se cuidando, todo dia se espiando, para não cometer falhas, erros grosseiros para com o nosso próximo, não ofender ninguém. Tenham todos então uma excelente semana, fiquem em paz, fiquem bem. Um grande abraço para o Eri, que está lá na Paraíba com a mãe, com o pai, com os familiares lá, levou a família toda. E ao pessoal que nos acompanha nas notificações lá. A gente ainda está tentando achar um tempo para poder escrever, tá meio corrido. A gente consegue ler. A gente gostaria muito de sentar e poder responder, que nem a Janete fala, mas aqui às vezes é muito corrido. Mas daqui a pouco, às vezes. Mas daqui a pouco a gente vai conseguir, sabe, atender a todos, assim, a gente espera, A gente consiga, uma hora dessas, colocou, a gente já consegue responder. Mas por enquanto a gente lê, com certeza, agradece, ri, se emociona, mas faz parte. Desejo a todos então uma boa noite, fiquem em paz. Boa noite a todos, até semana que vem. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural,
palavras somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br